Regra de ferro e Regra de ferro do Tomaci Jogo da Velha 1. Sua moldura é tudo. Esteja sempre ciente do equilíbrio subconsciente da moldura em que você está operando. Sempre controle a moldura, mas resista a demonstrar que você está fazendo isso. O conceito de moldura é mais uma ideia efêmera que precisou de um termo nos primórdios do grande despertar masculino que se tornou a comunidade. Se não me falha a memória, acho que pode ter sido o grande padrinho de Pua, Mystery, quem primeiro percebeu o que é na verdade um princípio psicológico muito rudimentar e bem estabelecido. Em termos psicológicos, moldura é uma narrativa pessoal frequentemente subconsciente, mutuamente reconhecida, sob a qual as pessoas serão influenciadas. A capacidade de uma pessoa para tomar decisões pessoais, escolhas de bem-estar, investimentos emocionais, crenças religiosas e convicções políticas, entre muitas outras, são influenciadas pela estrutura da narrativa psicológica sob a qual alguém está mais apto a aceitar como normalidade. O conceito de moldura abrange muitos aspectos de nossas vidas diárias, alguns dos quais estamos dolorosamente conscientes, outros não, mas ainda assim somos passivamente influenciados pela moldura. No entanto, o que nos interessa em termos de relações intergênero é a maneira pela qual a moldura define o ambiente, o meio e a realidade em que nos relacionamos, tanto com a mulher que damos em cima em um bar, quanto com o relacionamento com a mulher com quem vivemos por 20 anos. Um fato importante a ser considerado, antes de me lançar em muitos detalhes, é entender que moldura não é poder. O ato de controlar a moldura pode ser um exercício de poder para alguns, mas deixe-me esclarecer desde o início que o conceito de moldura se resume a decidir na realidade de quem você escolhe operar em relação a uma mulher. O conceito internalizado de enquadramento de ambos os gêneros é influenciado por nossa aculturação, socialização, condicionamento psicológico, formação, educação, etc. Mas saiba isto: você está operando em sua própria moldura ou operando na moldura dela. Também entenda que o equilíbrio do moldura muda com frequência. A moldura é fluida e encontrará seu próprio nível quando for aplicado um déficit ou um excedente de vontade para modificá-la. As forças que influenciam essa falta ou impulso de vontade são irrelevantes, apenas saiba que as condições de uma estrutura operacional mudarão por causa delas. Moldura pré-RLP. Muitas vezes, vejo postagens no fórum ou comentários no blog lamentando a perda da moldura. Perdi a moldura, como faço para recuperá-la? Muitas vezes, os caras acreditam nisso porque uma mulher inicialmente deu a eles indicadores de interesse, IDs, ou estava realmente gostando deles no começo, quando eles tinham moldura. Este é outro equívoco infeliz sobre a moldura, e eu culpo parcialmente a cultura Pua por ele, mas moldura não é um nível de interesse, N. Simplesmente porque uma mulher se sente atraída por você, não significa que ela esteja pronta para entrar em sua realidade. Ela entrar na sua moldura pode se tornar um subproduto dessa atração, mas de modo algum garante isso. Na verdade, no ambiente social de hoje, eu esperaria que uma mulher resistisse, com unhas e dentes, a entrar na moldura de um homem. É por isso que as mulheres desenvolveram psicologicamente uma propensão subconsciente para o shit test, para verificar a legitimidade da moldura de um homem. A maioria das incongruências do jogo se desenvolve em torno da incapacidade de um cara de estabelecer a moldura, e de optar por se adaptar à moldura de uma mulher. O que é irônico é que, em um nível básico, entendemos os desequilíbrios de molduras instintivamente. Se você sentir que está sendo conduzido ou for obrigado a esperar por sexo, você está operando na moldura dela. Você está na zona de amigos ou aceitou uma rejeição do tipo VSA. Você está na moldura dela. Idealmente, você quer que uma mulher entre na sua realidade. O desejo genuíno, não negociado, dela por você depende de você estabelecer secretamente essa narrativa para ela. Homens famosos, homens com afluência e status conspícuos, e homens com provas sociais esmagadoras têm muito pouca dificuldade em estabelecer uma moldura, é impossível para eles não estabelecer uma moldura de uma forma aberta. Uma mulher já quer entrar nesse mundo. Ela quer uma associação fácil com um homem que é inquestionavelmente uma mercadoria comprovada e oferece à sua hipergamia não apenas uma fantasia real, mas também um alto grau de afirmação pessoal em ser aquela que um homem desse calibre escolheria acima de outras mulheres. Infelizmente, você e eu não somos esse homem, ele é uma idealização feminina. No entanto, é importante entender como a hipergamia funciona no estabelecimento de molduras. O homem que aceita impassivamente as naturezas hipergâmicas das mulheres tem muito menos problemas em estabelecer a moldura desde o início.
Você ou eu podemos não ser aquele cara famoso com um controle de moldura automático e aberto, mas podemos fazê-lo, por ordem de graus, dependendo de nossas condições pessoais e das condições das mulheres com quem escolhemos nos associar. A pedestalização padrão de mulheres, a qual os homens são propensos, é um resultado direto de aceitar que a moldura de uma mulher é a única moldura. É difícil para a maioria dos homens plugados compreender que podem e devem exercer controle de molduras para estabelecer um relacionamento futuro saudável. Isso dificilmente é uma surpresa, considerando que cada faceta de sua compreensão social sobre a moldura de gênero sempre foi feminina por padrão durante a maior parte de suas vidas. Quer isso tenha sido condicionado pela mídia popular ou visto pelos seus pais beta, para a maioria dos homens da cultura ocidental, a realidade feminina é como a moldura funciona normalmente. Para estabelecer uma moldura masculina saudável, o primeiro passo é se livrar da preconcepção de que as mulheres controlam a moldura por padrão. Eles não controlam, e honestamente elas não o querem fazer. Moldura pós-RLP. Na maioria dos casamentos contemporâneos e arranjos de RLP, as mulheres tendem a ser a autoridade de fato. Os homens buscam a permissão de suas esposas para tentar até mesmo as atividades mais mundanas que realizam sem sequer pensar enquanto solteiros. Eu tenho amigos casados que me dizem como eles são sortudos, por serem casados com uma esposa tão compreensiva que os permite assistir um jogo de rock na TV do quarto de hóspedes de vez em quando. Estes são apenas alguns exemplos gratuitos de homens que entraram em casamento com a moldura firmemente no controle de suas esposas. Eles vivem na realidade delas, porque tudo pode se tornar normal. O que esses homens não conseguiram perceber é que a moldura, como o poder, abomina o vácuo. Na ausência da moldura segura que uma mulher naturalmente procura em um homem masculino, essa necessidade de segurança força-a a fornecer essa segurança para si mesma. Assim, temos a comunalidade de cornos mansos e submissos na cultura ocidentalizada, enquanto as mulheres pagam as contas, ganham o dinheiro, tomam as decisões, autorizam as ações do marido e distribuem punições e recompensas. A mulher está buscando a segurança que o homem com quem ela se uniu não pode ou não irá fornecer. É vital para a saúde de qualquer RLP que um homem estabeleça a sua moldura como a base da sua vida em conjunto antes de qualquer compromisso formal ser reconhecido. Como afirmei no começo, a moldura será fluida, e as condições influenciarão o equilíbrio, mas o tema geral de seu relacionamento precisa ser conduzido e moldado por você. Mesmo as mulheres intelectualizadas, muito influentes e profissionais, ainda desejam que o homem certo estabeleça sua estrutura em sua vida. Eles podem lutar amargamente, mas, em última análise, é o que criará o equilíbrio mais saudável que ela pode alcançar. Há uma subcorrente crescente de mulheres em idade média questionando e lamentando suas decisões passadas de permanecerem solteiras até ficarem pra titias. E é apesar de todas as racionalizações tardias, a única coisa que eles ainda se recusam a aceitar é reconhecer que a estrutura de um homem, a estrutura que sua independência feroz não permitiria, era exatamente o remédio que seus egos tão desesperadamente querem agora mais tarde na vida. Senhores, vocês estabelecerão uma moldura em qualquer relacionamento monogâmico que tiverem. Você entrará na realidade dela ou ela entrará na sua.